Bem, um choque. E o que todo mundo está sentindo hoje é choque. Todos sabíamos que ele não estava muito bem, mas depois daquele concerto triunfante, e então isso, de repente. Sim, foi um choque para nós. Quero dizer, quando ouvi ontem. Isso não conseguia entender. Pensei, não pode ser. Só recebi uma mensagem dele no dia anterior. Parecia simplesmente real, sabe? Surreal. Realmente não caiu a ficha. E essa na noite, comecei a pensar sobre isso. Deus, e é. Estou sonhando tudo isso? Mas como eu disse antes, ele não é. Ele não parece bem sou durante os ensaios. Acho que ele realmente só esperou para fazer aquele show. Eu realmente sinto. Eu e o Geis estávamos conversando sobre isso ontem à noite, que ele acha, nós achamos que ele aguentou firme só para fazer isso. E logo depois disso, que ele fez e se despediu dos fãs, sabe? E foi o fim de tudo, realmente. Isso é um pensamento realmente impressionante, que ele estava só resistindo para conseguir fazer isso, porque isso significava tudo para ele, não era? Fazer esse show? Ele vinha se preparando para isso já faz um tempo. Ele estava meio que treinando e tentando fazer o que podia para poder fazer esse show, para conseguir realizar isso. Era realmente isso que ele queria fazer. Acho que ele devia ter algo na cabeça dizendo, bom, vai ser isso, a última coisa que vou fazer na vida. Não sei se ele achava que ia morrer ou o quê, mas ele realmente queria fazer isso e estava determinado a fazer. É justo, ele fez isso, sabia? O que significou para todos vocês estarem juntos em Birmingham com o Ozzy na frente? Ele não conseguia ficar de pé, obviamente, Sim, mas a formação original em Birmingham, no Villa Park, em Aston, na esquina de onde vocês cresceram. sim. E foi realmente emocionante, eu acho. Sabe, todos nós sentimos tipo, uau. Isso. De novo, foi quase como um sonho. Quando você percebe, já estamos fora do palco. E o que aconteceu? Como Ozzy estava quando saiu do palco? Bem, ele foi para o camarim dele, eu fui para o meu. O Geis foi para o dele, e assim por diante. E então ele veio, ele se recuperou, antes de ir embora, em uma cadeira de rodas. Eles o trouxeram para se despedir e conversar um pouco. Sim, ele parecia bem. Ele gostou. E ele disse, tá, deu tudo certo, não foi? Você sabe? Eu disse sim, assim como ele. Mas, sabe, como eu disse, quando recebi a mensagem dele, anteontem, dizendo que estava cansado e que realmente não tinha energia, eu pensei, poxa vida. Porque e é muito para ele fazer isso com os problemas que tem, sabe? E a gente conseguia ver isso no ensaio. Nós não queríamos que ele estivesse lá todos os dias no ensaio porque era demais. Ele simplesmente não aguentaria. Então a gente levava ele sentava, cantava algumas músicas, depois conversávamos sobre alguma besteira, relembrávamos os velhos tempos ou qualquer coisa assim, dávamos risada, e aí ele ia embora. E foi mais ou menos isso que a gente fez, de verdade. Mas o show foi para ele, na verdade, que para a gente se despedir porque também era o Sabá se despedindo. Era o fim da banda. A gente nunca mais vai fazer isso de novo. E ter o Bill com a gente também, depois de todos esses anos, depois de 20 anos sem tocar com o Bill, parecia. Eu nem acredito que já faz 20 anos, para ser sincero. Deve ser tão interessante agora, Tony, agora que Ozzy se foi. Eu me pergunto se você está pensando naqueles primeiros dias quando, sabe, você publicava um anúncio e, de repente, a banda estava formada. O começo, sabe, é uma história muito chata. Oh, sim. Acho que todos esses pensamentos passaram pela nossa cabeça. Uhum. Na verdade, conversamos sobre isso quando estávamos no estúdio, quando estávamos ensaiando.
A gente sentou no sofá e ficou todo mundo falando sobre os velhos tempos, de verdade. Porque você sempre lembra disso, sabe? Você não consegue lembrar o que aconteceu ontem, mas consegue lembrar o que aconteceu há tanto tempo atrás. E foi isso que a gente estava fazendo mesmo. A gente estava falando sobre as coisas antigas, que tudo o que aconteceu. Ah, lembra disso? Quando a gente fez aquilo, lembra? E foi ótimo. Isso estava apenas nos unindo novamente, como era nos primeiros dias. E ter o Bill lá também. Quero dizer que Bill. Quer dizer, o Bill é o Bill e você poderia. Ele nunca vai mudar. Ele é Foi engraçado. Eu estava. Quando dissemos. Nós dissemos: não tire a camisa, Bill, por favor. Oh, sim. Você acha que o Ozzy adorou estar naquele palco naquele show? Você acha que ele estava confortável durante todo o processo? Ele ficou realmente comovido. Obviamente, eu estava na plateia e eu pude ver a emoção. Sim. Acho que ele também ficou comovido e frustrado porque queria se levantar. Você podia ver que ele estava tentando se levantar. Mas sim, significava tudo para ele. Era para isso que a gente se preparou, para aquele grande final em que ele podia ver todo mundo e todos nós podíamos ver todo mundo e encerrar daquele jeito, sabe? Mas a gente não esperava encerrar tão rápido com o Oz. A gente não esperava que ele fosse sabe, tão rápido assim, de verdade. Ou melhor, a gente não esperava que ele fosse. Então, tem sido um choque. De certa forma, talvez você se console um pouco, Tony, com o fato de que ele fez aquele show, ele disse adeus. Sim, Os fãs ouviram. Isso deve ser, olhando para trás, um alívio e algo realmente especial para todos vocês. estou muito feliz que fizemos isso porque foi algo definitivo para todos. E acho que se não tivéssemos feito isso e as pessoas não pudessem ver a banda e o Ozzy, teria sido uma pena. Mas, eles têm a chance de nos ver e ver Oz, pela última vez naquela situação. Como você vai se lembrar do Ozzy? Deus, nos conhecemos há tantos anos. Quer dizer, eu conheci o Ozzy antes de todo mundo porque nós estudamos na mesma escola e. Então, sim, eu me lembraria dele como. Ele sempre foi engraçado. Você, isso. Ozzy era Ozzy. Nunca haverá outro Ozzy. Ele é o único que. Um Ozzy pronto. Simplesmente uma pessoa especial, do jeito que ele é. Ele é naturalmente. Ele diz o que pensa. Porque muitas vezes dissemos a ele, agora, não diga nada. E é claro que ele faz, mas ele era engraçado. Ele era realmente engraçado. Ele realmente fazia umas palhaçadas engraçadas. E a gente dava risada no palco. Por mais que a gente levasse a música a sério, sempre rolava isso, e o Ozzy sempre vinha até mim e fazia caretas, sabe? O público não via isso. Ele fazia caretas engraçadas e eu ria. Ele ia até o Gezer e fazia igual. Ele é esse tipo de pessoa. Ele era um showman. E a contribuição dele para o mundo da música quer dizer ele. Ninguém mais soava como Ozzy, né? Não, não. E ele tinha um jeito especial e só. E era isso. Não existe outro Ozzy. Não existe. E ele, e as loucuras dele e tudo mais,